Um jovem casal, o Derek e a Maria Broaddus, comprou uma casa num bairro bem rico chamado Westfield. A casa era muito linda, a coisa mais chamativa, bem babadeira, e ficava na 657 Boulevard. Ela tá lá até hoje. Como eles não tinham se mudado ainda de fato pra casa, eles estavam ali fazendo algumas reformas, algumas melhorias lá, não tinha muita coisa na caixa do correio. Só que certo dia, eles encontraram ali na caixinha de correio um envelope. Um envelope que estava escrito com letras grossas e que estava destinada aos novos donos. Dentro desse envelope tinha uma carta datilografada que começava da seguinte forma: Querido novo vizinho da 657 Boulevard, permita-me dar-lhes boas-vindas ao bairro. Poderia ser uma carta ali tranquila de algum vizinho realmente dando boas-vindas a eles. Mas foi aí que se iniciou um mistério da Waterhouse que segue até hoje sem solução. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor! Oi, gente! Sejam bem-vindos. Eu vi que já chegou aí muita gente, né, Cibele? Nossa, chegou bastante gente com essa collab com a Dragbox, que foi incrível, tá? Foi incrível essa collab, finalmente a gente se encontrou pessoalmente. Eles são fofos. Gente, incrível. O jeito que eles são, assim, na internet, eles são na vida real. Eu sou apaixonada pela Dragbox, não tem como. A entidade Dragbox. E quem chegou, né, pode maratonar aí os nossos vídeos, que tem muito conteúdo aqui no canal, né? A gente ficou um tempinho sem postar, mas agora vamos voltar, né? Vamos voltar com tudo. Inclusive, eu tô sem prometer nada. Sem prometer nada. Não vamos nos comprometer. Mas eu tô até aqui meio esquisito. Nossa, quanto tempo que eu não gravo e tal, por causa da viagem. A gente ficou doente. Inclusive, eu ainda tô com a voz um pouco... Mas vai dar tudo certo, eu vou conseguir falar. E nesse vídeo, gente, eu vou hablar. Porque logo agora, de começo, depois dessa nossa volta... Nas nossas férias, né? Que a gente foi pra São Paulo dar uma passeada. Aí não tinha muito como a gente produzir. Dar uma desanuviada. Sim. E logo assim que a gente voltou, eu já trouxe o quê? Um roteiro gigantesco, tá? Porém, muito misterioso. Um caso bem misterioso aqui pra vocês. Então, vamos começar logo. Vamos começar, que esse caso é bem misterioso e eu sei que vocês gostam de casos sem solução, porque dá margem pra gente tentar descobrir o que aconteceu. Mas antes da gente ir pro caso, já deixa aquele like aqui embaixo e dá uma olhadinha nos nossos programas de apoio. No dia 13 de outubro de 2022, a dona Netflix lançou uma minissérie. Era pra ser uma minissérie do Ryan Murphy, porque ele precisa pagar boleto, né, gente? Então ele tá que faz série. E essa série chama-se Bem-vindos à Vizinhança. Essa série tem ali seus 7 episódios e conta a história da família Brannock, que é uma família que se muda pra um bairro rico, compra uma casa ali caríssima, coisa e tal. E a vida deles começa a ser um pesadelo depois que eles começam a receber cartas. Por que eu fiquei nessa dúvida de, é uma minissérie, uma série, coisa e tal? Então, era pra ser uma minissérie, tem ali seus 7 episódios, mas como tudo que faz sucesso, a gente, vamos, que nem eu falei, o Ryan Murphy precisa pagar os boletos dele, a série foi renovada. Então vai ter uma segunda temporada. O que eu não vi ninguém feliz com essa notícia. Porque a série funciona muito bem ali na sua primeira temporada e dava pro gasto. E se você quiser saber mais sobre essa série, sobre o que eu achei da série, e depois desse vídeo, se você quiser saber mais sobre o conteúdo, eu vou falar dela pros apoiadores, pros membros aqui do canal. Dá uma olhadinha aqui na descrição, que depois vai ter um vídeo exclusivo lá pros apoiadores. Aqui, a gente tá pra falar do caso real, que por si só já é um mistério danado. Gente, comprar a 657 Boulevard para aquela família era uma coisa assim, a realização do American Dream, sabe? Aquela coisa de família margarina, sabe? Aquela do comercial da margarina, aquela coisa que você acorda com o sol brilhando, ai, meu querido filho. Era isso que eles desejavam, sabe? Porque aquele bairro era bem bairro de Westfield. Ele era bem um bairro de gente rica, de família de comercial de margarina. A Maria, que eu só vou chamá-la de Maria agora, porque vai ser Maria, porque aqui a gente até chama a Rose da Silva, a menina lá do Silent Hill, porque a gente é brasileira as coisas. Vou chamar de Maria. A Maria, ela já tinha morado nesse bairro quando ela era criança, então ela já estava ali acostumada. A casa que ela tinha morado, inclusive, era próxima até, assim, era
próxima da 657 Boulevard. Já o Derek não. Ele fazia parte ali da classe trabalhadora, ele morava em Manhattan e ele vivia ali, vamos trabalhar, não sei o que, aquela coisa meritocracia. Ele trabalhou e conseguiu o dinheiro para ser uma pessoa rica, ele foi promovido, ele trabalhava numa empresa de seguros e ele conseguiu subir de vida. Eu vou usar alguns termos assim nesse vídeo porque tem muito essa coisa de subir na vida, conseguir realizar sonhos materiais e coisa e tal. Ele só conseguiu ali ter um pouco mais de dinheiro quando ele se tornou vice-presidente sênior dessa empresa de seguros que ele trabalhava. Foi quando ele começou a ganhar ali um cash a mais, um aquézinho. E foi com esse aqué que ele conseguiu comprar essa casa de $1.300.000 para morar com a esposa, Maria, e os 3 filhos que o casal tinha. As crianças tinham 5, 8 e 10 anos de idade e elas também ficaram apaixonadas pela casa. Elas já ficaram assim, ai, que o Papai Noel vai descer pela chaminé, ai, que coisa linda, casa maravilhosa, todo mundo amou a casa. Além de que, pro Derek, gente, era uma coisa meio que nova fase da vida dele, sabe? Ele tava fazendo 40 anos de idade, então era uma coisa assim, mais uma coisa pra... Nossa, estou vivendo essa nova fase da minha vida, sabe? Eu sou um homem de sucesso, comprarei essa casa maravilhosa. Antes da família se mudar, o casal resolveu fazer ali algumas alterações, algumas reformas na casa pra ficar tinindo na hora deles, né, realmente se mudarem. E aí um dia, gente, o Derek tinha acabado de fazer ali uma sessão de pinturas na casa nova, quando ele foi olhar a caixinha de correio. Aí ele encontrou a tal carta que eu falei pra vocês lá na introdução do vídeo. E eu vou ler um trechinho dessa carta aqui pra vocês. O 657 Boulevard tem sido assunto da minha família há décadas e, à medida que se aproxima o seu 110º aniversário, fui encarregado de observar e guardar a sua segunda vinda. Meu avô vigiava essa casa na década de 1920 e meu pai na década de 1960. Agora é minha vez. Você conhece a história dessa casa? Você sabe o que está dentro dos muros da 657 Boulevard? Por que vocês estão aqui? Eu descobrirei. Esse foi um trecho da carta, gente. A carta era enorme. A pessoa que escreveu hablava mesmo, tá? E é uma coisa estranha, porque imagina, a carta chegou e não tinha um remetente. Quem escreveu? Não se sabe. E a carta tinha um tom muito ameaçador, gente. Falava muito sobre os trabalhadores que estavam ali fazendo as obras, citaram o carro da família. Inclusive, também tinha na carta que a casa iria ficar muito triste com as alterações que estavam sendo feitas ali, com a reforma que eles estavam fazendo. E o pior de tudo, a carta também falava sobre os filhos deles. E esse que eu acho que foi o ponto-chave dessa história, assim, porque o casal começou a ficar com medo, principalmente pelos filhos. Porque um trecho nessa carta falava que eles finalmente tinham levado sangue jovem pra casa, como os Woods tinham pedido. Eu vou explicar pra vocês quem é o Woods, eles vão entrar nessa história já já. E na carta falava também que o autor dizia que quando descobrisse os nomes dos filhos dos Broaddus, ele iria chamar pelas crianças. Outra coisa também que a carta acabava citando era a questão de por que os Broaddus tinham se mudado pra aquela casa? Eles queriam aumentar a família? Eles queriam ter mais filhos? Isso era questionado mesmo na carta. E aí o autor dava 2 opções. Será que vocês se mudaram para ter mais espaço para as novas crianças ou foi só fruto da ganância de vocês? E como eu falei, a questão da ganância, do subir na vida, de nossa, status, é uma coisa muito presente nesse caso. O Derek leu aquela carta e ficou completamente apavorado porque ele não fazia ideia de quem tinha escrito, porque a carta era assinada como The Watcher, que, traduzindo aqui pra vocês, é o observador, o vigia. Então, assim, dava a entender que era uma pessoa que tava vigiando bastante ali a rotina deles e a casa deles. Inclusive, também citava na carta que o observador, o The Watcher, podia ser qualquer pessoa. Que muitas pessoas passavam ali em frente à casa e qualquer uma dessas pessoas poderia ser o observador. Muitos carros passam por ali, então qualquer carro poderia ser o carro do observador. E vamos combinar que isso cria bastante insegurança, né? Porque é o que eu falei, a carta tinha ali seu tom ameaçador. É muito importante a gente citar aqui, eu falar
pra vocês que nessa época não tinha ninguém morando na casa ainda. Eles não tinham se mudado. O Derek tava sozinho lá por conta das reformas. E raramente as crianças iam, sabe? Era uma coisa de tipo assim, um evento ir na casa. Vamos ver a casa e tal, porque eles não estavam morando lá ainda. E aí o que acontece? O Derek resolveu ir na polícia, né? O casal resolveu ir na polícia, mostrar a carta, falar, olha, rolou isso aqui. Recebemos essa carta. Estamos com medo, porque temos 3 filhos e quem tem medo. É o lema desse canal. A polícia fez aquelas perguntas de praxe. Vocês acham que pode ser alguém? Vocês têm algum inimigo? Só que eles tinham acabado de se mudar ali pro bairro, eles não conheciam ninguém. Então, assim, eles não tinham nenhum suspeito ali naquele momento. Eles não tinham nenhum inimigo que chamasse bastante atenção. Então, acabou que não deu em nada essas perguntas. Aí, lembra que eu falei que na carta tava escrito: vocês trouxeram sangue jovem, como eu tinha pedido pros Woods. Então, quem são os Woods? Os Woods eram os antigos donos da 657 Boulevard. Foi o casal que vendeu pros Brothers. Aí, o que o Derek e a Maria pensaram? Vamos aqui escrever um e-mail para o casal, perguntar assim: oi, queridos, tudo bom? A gente queria saber aqui a questão de que recebemos uma carta e tá citando o nome de vocês. E vocês moravam nessa casa. Vocês sabem o que pode estar acontecendo? Porque a gente tá um pouco confuso, não vou mentir. Na manhã seguinte, a Andrea Woods, que é a moça, né, uma das donas da casa anteriores, ela respondeu o e-mail falando assim: olha que engraçado, realmente, antes da gente se mudar, a gente recebeu uma carta, também assinada como observador, mas era uma coisa assim, que não chamou muita atenção, a gente achou que fosse qualquer brincadeirinha, jogamos a carta fora, nem demos atenção. E ela falou, inclusive, que nesse tempo todo que eles moraram na casa, que foram cerca de 23 anos, nada tinha acontecido. Inclusive, o casal tinha criado uma filha lá, a filha já estava adulta nessa época, foi em 2014, né, que os Brothers compraram a 657 Boulevard. Então, antes disso, os Woods já tinham criado a filha, eles viveram a vida inteira lá e nada tinha acontecido. Não tinha chegado nenhuma carta de ninguém, nenhuma carta anônima. Só quando eles estavam ali pretendendo vender a casa. Então, eles começaram a ficar mais preocupados ainda. A Andrea, inclusive, foi junto com o casal de novo na delegacia. E na delegacia tinha um detetive, o Leonard Lugo. Ele orientou o casal Brothers a não falar pra ninguém sobre as cartas. Porque a partir do momento que essas cartas começaram a chegar, os vizinhos se tornaram suspeitos também. Então, sigilo, abafa, quietinhos, tá? Porque a polícia tá investigando. Com a chegada dessa carta, a família já não tava tão serelepe pra mudar assim pra casa. Já ficaram com um Frebs meio trancado, uma coisa meio assim. Já ficaram observando mais a situação. O Derek acabou desmarcando viagem de trabalho, porque ele não estava mais tão seguro de deixar a família sozinha. A Maria já não levava sempre as crianças pra 657 Boulevard, mas quando levava, ela sempre ficava gritando às crianças para elas não se afastarem tanto, porque poderia ter um predador ali por perto, então ela sempre orientava as crianças a ficar próxima, era sempre assim, um cuidado redobrado. 2 semanas depois da primeira carta do The Watcher ter chegado, eis que chega outra carta, minha gente. Dessa vez a carta tava pior ainda, tá? Por quê? Por que tava pior ainda? Porque agora o The Watcher tava chamando a família pelo nome. Escreveu o nome deles errado? Escreveu, sei lá, Brothers. O sobrenome estava errado. Então, o que eu imagino, isso aí é fonte voz da minha cabeça. Eu acho que o The Watcher, a pessoa ouviu eles falando o nome e aí na hora de escrever, ele escreveu da forma que ele ouviu. Porque ele teve aquele errinho na hora de escrever o nome. Mas estava chamando de Maria, de Derek, estava identificando as crianças, tá? Pelos apelidos e pela ordem do nascimento delas. O autor perguntou de novo se eles sabiam que tinham dentro das paredes da casa e falou assim, não, fica tranquilo, se você não souber ainda, pode deixar que vocês vão descobrir a qualquer momento o que tem dentro das paredes. E essa carta tinha um tom muito mais ameaçador do que a primeira, que já era muito ameaçadora, e era uma carta muito mais assustadora, porque parecia que o The Watcher tava fazendo ali um intensivão, sabe, sobre a família, tava estudando a família, observando de perto a família. E essa coisa dele falar das crianças também, de acordo com a idade, ele inclusive falou como que descobriu o apelido das crianças, porque ele citou o apelido das crianças na carta. Ele disse que a Maria tinha muito costume de ficar chamando as crianças, então ele conseguiu ouvir a Maria
gritando o apelido das crianças. E outra coisa que foi bastante assustadora também é que uma das crianças tinha botado um cavalete, esses cavaletezinhos de pintura, sabe? Na varanda. A varanda era fechada e o observador perguntou na carta se aquela era a artista da família. Agora, sinceramente, pra mim essa é a carta mais assustadora e eu vou ler um trechinho dela aqui pra vocês. A 657 Boulevard está ansiosa para que vocês se mudem. Já se passaram anos e anos desde que o sangue jovem dominava os corredores da casa. Você já encontrou todos os segredos que ela guarda? O sangue jovem vai brincar no porão? Ou eles estão com muito medo de irem lá sozinhos? Eu teria muito medo se eu fosse eles. Fica longe do resto da casa e se você estivesse lá em cima, nunca os ouviria gritar. Eles vão dormir no sótão? Ou todos vão dormir no segundo andar? Quem tem os quartos da frente pra rua? Eu saberei assim que você se mudar. Vai me ajudar a saber quem tá em qual quarto. Assim, eu posso planejar melhor. Passo por aí muitas vezes ao dia. A 657 Boulevard é meu trabalho, é minha vida, é minha obsessão. E agora vocês também são família Brothers. Bem-vindo ao produto de sua ganância. A ganância foi o que trouxe as últimas 3 famílias ao 657 Boulevard. E agora, trouxe vocês até a mim. Tenham um feliz movimento no dia. Vocês sabem que eu vou vigiar. A partir dessa carta, não preciso nem falar que o Derek e a Maria simplesmente desistiram de levar as crianças até a casa. Eles já não sabiam se eles iriam se mudar ou quando eles iriam se mudar para 657 Boulevard, porque realmente estava uma coisa absurda. Agora foi muito mais direto, sabe? Falava das crianças, de planejar melhor, de acordo com qual quarto cada um ia ocupar. E depois de algumas semanas, chegou mais uma carta. E nessa carta, o autor dizia que a casa estava sentindo muita falta deles. Cadê eles? Por que eles não estavam indo na casa direito? A 657 Boulevard foi construída em 1905. Ela é uma casa muito bonita, tá? Muito grande, espaçosa. Ela me lembra um pouquinho a casa de MTV, o formatinho da frente, sabe? Mas ela é uma gracinha, realmente uma casa muito bonita. E quando os Woods colocaram ela à venda, gente, tiveram várias ofertas. Inclusive, tiveram ofertas com preços mais altos do que os Woods estavam pedindo. Ou seja, já dá pra ver por aí que essa casa era uma casa desejada. Por conta disso, os Brothers começaram a imaginar que poderia ser um desses compradores que estavam mandando essas cartas, sabe? Uma dessas pessoas que queriam muito a casa, mas acabaram perdendo ali a chance de comprar. Não conseguiram comprar, perderam pros Brothers, e aí ficou com dor de cotovelo. Mas os Woods mesmo, eles falaram que não, eles não achavam que era isso que estava acontecendo, porque os outros possíveis compradores desistiram por motivos diversos. Por exemplo, teve um que acabou desistindo porque descobriu uma doença muito grave, e aí acabou que ele preferiu não comprar mais a casa. Teve um outro morador que, quando foi realmente pros finalmente, ele já tinha comprado uma outra casa, então ele tinha desistido da 657 Boulevard. E aí eles começaram a pensar, beleza, não é uma pessoa frustrada que não conseguiu comprar a casa nesse momento. Então, eles começaram a abranger ali as suspeitas. Eles começaram a pensar que poderia ser um dos vizinhos da 657 Boulevard. Essa teoria de ser um vizinho é até hoje uma teoria, assim, bem forte, sabe? Por vários motivos. Porque, por exemplo, a questão do cavalete, de ter visto a criança lá no cavalete, a visão daquela varanda era boa se você fosse ali um vizinho. A primeira carta foi mandada no dia 4 de junho. E no dia 4 de junho, a venda nem tinha sido anunciada, sabe? Tinha sido oficializada, mas não tinha sido anunciada ainda. E os Woods, quando venderam a casa, quando botaram ela pra venda, eles não botaram uma plaquinha de vendas na frente da casa, não anunciaram tanto assim, porque as pessoas que estavam interessadas em comprar já estavam sabendo ali no chavo. Então não foi uma coisa muito anunciada. E aí aquele detetive, o Leonard Lugo, ele foi até a casa, a 657 Boulevard, e começou a dar uma olhadinha ali na questão da vizinhança, da casa, o que dava pra ver, o que não dava. E aí ele reparou ali naquela varanda que foi vista a menininha no cavalete e tal, que o The Watch perguntou se era a artista da família. Eles perceberam que ali não era de qualquer lugar que você conseguia ver de onde o cavalete estava. Só dava pra ver o cavalete se você tivesse atrás, na casa de trás da 657 Boulevard ou do lado.
uns vizinhos acabavam chamando mais atenção que outros. E os vizinhos que chamaram mais a atenção do Derek foi a família que morava do lado da casa dele. E ele descobriu ali, conversando com um dos vizinhos, não o vizinho dessa casa, um outro vizinho que morava, tipo, da casa do lado dessa, que ele tava olhando ali o pessoal que morava dentro. Ele descobriu que ali morava a família Langford. Peg Langford, que tinha ali seus 90 anos, tava na casa dos 90 anos, morava naquela casa com vários filhos, todos na faixa dos 60 anos de idade. Segundo esse vizinho que conversou com Derek, a família que morava ali, a família Langford, era uma família esquisita, era estranha, chamava a mesma atenção, só que eles eram inofensivos. Só que, gente, o Derek pensou assim, bingo, foi, descobri, são eles, acabou, tá resolvido o caso. Até porque ele foi ali na área que ficava o cavalete, aí ele viu que da casa dos Langford dava pra ver a varanda, dava pra ver o cavalete. Então pronto, na cabeça do Derek era aquilo, pronto, ó, supimpa, fechou o caso. Pô, now the world, a galera pode subir os créditos. Sabe aquele meme da Nazaré, sabe? Que a Nazaré fica pensando assim, passando vários cálculos? Era o Derek. Ele começou a pensar a seguinte coisa, a seguinte conclusão que ele chegou. A família Langford morava ali no bairro, em Westfield, desde a década de 60. E a década de 60, segundo o autor da carta, o The Watcher, foi a época que o pai do The Watcher estava vigiando a 657 Boulevard. E o pai da família Langford, tinha falecido 12 anos atrás, 12 anos antes daquilo tudo começar. E aí era mais alguma coisa que batia com a carta do The Watcher, porque o The Watcher na carta falou que estava vigiando a casa há mais de uma década, quase 2 décadas. Aí o Derek e a Maria foram até a delegacia de novo, falaram com o Leonard Lugo, o detetive, falando assim, você não sabe, menino, descobrimos quem é que tá ali mandando as cartas, tá? É só você ir lá e prender, tá? Sabemos. É o Michael Langford, que é o vizinho mais esquisito que a gente tem, que é daquela família que mora do lado, coisa e tal, e vai lá e prende. Só que, enquanto o Derek e a Maria estavam indo com o fubá, o Leonard já tava com o angu pronto. Porque o Leonard falou assim, não, eu já sabia, gente, já até chamei o Michael Langford, esse aí que vocês estão desconfiando, já até chamei. Quando ele recebeu a primeira carta, a gente chamou ele pra fazer o interrogatório aqui, e ele falou que ele não sabe de nada, não sabe do que tá acontecendo. Mas os brothers, principalmente o Derek, e a gente vai ver com o passar do tempo, com o passar do caso, que o Derek foi o que ficou mais bitolado com essa história, que o Derek ficou assim, não, mas o que acontece? Tudo bate. Tem que ser ele. Investiga que vai dar bom. Vai, ele ficou insistindo. E o Leonard deu um fecho no casal falando que a vida não é CSI Miami, que sem provas concretas não tem como a gente acusar uma pessoa. E não tinha prova contra o Michael, sabe? Não tinha como chegar no Michael e falar assim, olha, a gente vai começar a te investigar, a gente vai... Porque não tinha prova, gente. Era só uma desconfiança. E aí, tinha hora que a polícia falava assim, tamo investigando, mó legal aqui, tamo aqui, tá rolando investigação. E tinha hora que a família procurava a polícia e a polícia falava assim, não, gente, fica de boa, não é nada demais, não. Essas cartas não vão dar em nada. Então, o Derek tava se sentindo como se ele estivesse sentado, de braço cruzado, esperando alguma coisa ruim acontecer. Então, a família Brothers acabou começando ali uma própria investigação. A família colocou câmeras pela casa inteira. O Derek ficava vigiando no escuro, sabe? Pra ver se tinha alguém olhando a casa durante a noite. Ficou bitoladíssimo. Eles fizeram um mapa, tipo um mapa do bairro, assim, da vizinhança, dos principais vizinhos. Aí nesse mapa tinham várias datas, quando eles tinham se mudado pra lá, quem poderia ser, quem não poderia. A família contratou um investigador particular. Esse investigador particular entrou em contato com o ex-agente do FBI. Esse ex-agente do FBI fez ali uma análise das cartas, mas que não chegou a muita conclusão. Não tinha como chegar a muita conclusão. Chegou assim, algumas coisas. Provavelmente era uma pessoa mais velha. Essa pessoa não falava palavrões. Pelo menos não colocava palavrões ali nas cartas. Esse ex-agente do FBI, inclusive, deu a ideia da família procurar ex-governantas, ex-funcionários da casa, porque como
a carta falava muito sobre ganância e sobre as pessoas, tipo, comprou a casa, sabe muito como é que funciona a casa, sabe onde observar. Ele chegou à conclusão de que poderia ser alguém que conhece bastante a casa, mas que não teve condição de comprar. Aí ele pensou que poderia ser um dos funcionários e tal, mas acabou que esse lado nem foi muito explorado, porque o foco da família continuava sendo os Langford, aqueles vizinhos. A polícia até chegou a chamar o Michael pra depor de novo, pra fazer ali o interrogatório. E a Abby, que é uma irmã do Michael, uma das irmãs, ela chegou a acusar a polícia de estar assediando a família. Tipo, de estar perturbando mesmo. Vocês estão enchendo o meu saco. Assediando minha família. Tá chato já. Teve até uma reunião da família Broaddus com a família Langford, com a presença de um advogado. E os Langford continuaram alegando que o Michael era inocente. O que acontece, gente? Eu nem entrei muito em questão disso no roteiro, porque o roteiro já ficou enorme. Mas o Michael era o principal suspeito ali da família Broaddus também, porque ele tinha umas atitudes meio estranhas de, por exemplo, ele parava e ficava olhando pra casa, ele observava bastante a casa, mas aquele outro vizinho já tinha falado, o Michael, ele era estranho, mas ele era inofensivo. O que acontece? Descobriu-se ali, durante essa investigação toda, que quando o Michael era mais jovem, ele tinha sido diagnosticado com esquizofrenia. Então, isso poderia explicar essas atitudes vistas como esquisitas dele, tipo, de ficar olhando e tal. Ele não era uma pessoa que se comportava como um adulto, que nem adultos se comportam na frente da casa de desconhecidos, e provavelmente por isso também que acabou chamando mais a atenção do Derek, né? Dada toda a circunstância de cartas anônimas e tal. E na cabeça do Derek, da família Broaddus, esse diagnóstico dele poderia até ser um indicativo de que as cartas estavam sendo escritas por ele, ou por alguém da família, alguma coisa assim. Aí chegamos em um momento bastante importante dessa investigação, que é a descoberta de DNA em uma das cartas. E a coisa boa, DNA é sempre muito bom, gente. É maravilhoso. Caso a partir da década de 80 já tenha ali a presença do nosso queridíssimo ilustre DNA, que resolve vários casos. Mas não foi esse caso. Serviu para chegar à conclusão de que realmente o Michael não estava envolvido, porque aquele DNA não poderia ser do Michael. O DNA encontrado nas cartas enviadas pelo The Watcher era um DNA feminino. Então era uma mulher que estava escrevendo essas cartas. Aí pronto, então o foco já foi pra Abby, que é irmã do Michael. Então fizeram ali o exame de DNA, comparando o DNA da Abby com o DNA das cartas, pra ver se era ela, e não era a Abby, gente. Então, nesse momento, a família Langford foi declarada como inocente. Um rapaz que estava trabalhando ali na obra acabou citando outros vizinhos que chamavam bastante atenção, porque não era só os Langford que chamavam atenção. Tinha um casal de vizinhos que morava atrás da 657 Boulevard que o pintor achou uma coisa meio esquisita. O que acontece? Ele já tinha visto algumas vezes o senhor sentar em cadeiras de praia e ficar virado, não em direção à casa dele, mas em direção à 657 Boulevard. Na série Bem-vindos à Vizinhança, esse casal é muito explorado. Muito explorado. Mas, durante as pesquisas, eu nem encontrei o nome deles. Então, assim, na vida real, eles não foram levados a sério, assim. Não investigaram tanto esse casal. Mas na série, eles fazem todo um arco com esse casal, envolvendo eles ali na trama, coisa e tal. Alguns meses se passaram e a reforma ficou pronta. Casa tinindo, tava certinho, ó. Pode se mudar, família Broaddus. Não, eles não se mudaram para aquela casa. Isso porque a família já não estava se sentindo segura em morar naquela casa. Não tinha mais como, sabe? Por conta das crianças e porque o The Watcher estava cada vez mais desequilibrado nas cartas. Como os Broaddus não foram morar na casa, eles estavam ficando na casa dos pais da Maria. Só que eles continuavam pagando a hipoteca da casa. Eles estavam ali pagando a reforma, né, que tinha acabado, mas durante esses meses todos eles estavam ali investindo dinheiro na casa, sendo que eles não iam morar na casa. Então chegou um certo momento que eles pensaram assim, gente, vamos então vender, né? Porque a gente não vai morar, a gente tá com medo de morar nessa casa, mas tá trazendo gastos.
porque uma casa dá gastos, até quando você não mora nela, gente. Aí eles anunciaram a casa. Estão vendendo a casa aqui, a 657 Boulevard. E eles anunciaram com um preço maior do que o preço que eles compraram, até porque eles gastaram dinheiro com reforma e tal, eles queriam sair dessa com um lucrinho que fosse. Só que, gente, a fofoca corre solta e correu solta e aconteceu o que eles não esperavam. Ninguém queria comprar a casa. Ninguém queria porque tinha um potencial stalker ali vigiando a casa e que tava mandando cartas anônimas e ninguém queria correr esse risco. Eles até receberam ali algumas propostas mais baratas do que o valor que eles tinham pago, mas eles não queriam sair no prejuízo, porque eles tinham gastado bastante dinheiro naquela casa. O caso começou a se espalhar muito e as pessoas tentavam falar com o casal, né, entrevistas, saber o que estava acontecendo, como isso tudo começou, mas eles sempre fugiam de entrevistas, de conversar com as pessoas. Inclusive, até certo ponto dessa história, as crianças não estavam sabendo de nada que estava acontecendo. Só que como o caso estava tomando uma proporção muito maior, chegou um momento que eles tiveram que sentar com as crianças, sentar bom dia das crianças assim, gente, vamos conversar. A gente não se mudou pra aquela casa porque tava rolando disso. Aí explicaram pras crianças e aconteceu o que é de se imaginar. As crianças vieram com várias perguntas, não entendendo o que estava acontecendo e perguntas que não tinham respostas. Fora que o caso também foi pra internet e o que entra na internet cria-se inúmeras teorias, né? A internet, o Reddit, gente, virou festa. O pessoal criava teorias até baseadas em Google Street View, pra vocês terem noção. A investigação continuou durante um tempo, algumas coisas foram aparecendo, algumas coisas chamaram mais atenção do que outras, como, por exemplo, teve uma vez que uma menina ficou com um carro bastante tempo parado ali na frente da 657 Boulevard, e aí, depois que ela foi embora, seguiram ela. Ela morava ali perto, mas o namorado dela não morava muito perto dali, e ela foi pra casa do namorado dela. Chegando ali, investigando e tal, descobriram que esse namorado dela era um gamer! E nos jogos online dele, ele usava o nickname de The Watcher. E por conta disso, ele já virou um suspeito ali. Que ele poderia... Coisa sem pé nem cabeça, né? É esquisito a menina ficar parada na frente da casa, num carro, aleatoriamente? É. Mas só porque o menino tem o nickname The Watcher, sendo que The Watcher é uma palavra bastante comum, sabe? É uma coisa assim, meio gamer mesmo. E aí, a polícia convidou esse menino a prestar depoimento na polícia. Ele falou assim, não vou, com certeza. Vou sim, senhora. Só que ele prometeu 2 vezes que ia e não foi. Só que a polícia não podia fazer nada, porque não tinha provas concretas contra esse menino, então não tinha como exigir ele de ir. Então ficou por isso mesmo, nem investigaram esse menino. Que nem eu falei com vocês, esse caso tem muitas teorias. E eu passei por algumas aqui, eu citei essa do menino gamer, citei bem por alto algumas teorias aqui, né, do Street View. Se eu entrasse no mérito de teorias aqui, esse vídeo já ia ficar enorme, esse vídeo já tá enorme, porque o roteiro ficou muito grande, mas tem uma teoria que eu não posso deixar de citar ela pra vocês, porque é uma teoria bastante importante e que, querendo ou não, ela tem um embasamento grande também. Muitas pessoas desconfiam que a própria família Brothers estava mandando as cartas para si mesma. Essa teoria diz que o casal comprou a casa e ou sofreu o remorso do comprador, que é aquela coisa tipo, nossa, gastei dinheiro pra caramba essa casa, né? Como é que eu vou fazer agora? Ou então eles realmente viram que não ia ter como pagar aquilo, que, meu Deus do céu, essa casa é muito cara, a gente não tem essa condição de estar bancando esse estilo de vida. E aí eles, pra sair dessa situação, eles montaram toda essa questão de, tem uma pessoa observando, infelizmente a gente vai ter que se mudar daqui. Porque, inclusive, eles tinham entrado com um processo contra os Woods há um tempo atrás. Isso é importante para essa teoria. Porque, segundo eles, os Woods tinham que falar que eles tinham recebido pelo menos uma carta, que a casa estava sendo observada. Só que eles acabaram perdendo esse processo também, porque senão fica muito assim, gente, tem que avisar cada peido que você deu dentro da casa antes de você vender ela, sabe? Eles receberam uma carta, a carta, os Woods não consideraram que tinha um teor ameaçador, era uma carta pessoal, porque foi direcionada aos Woods, então eles jogaram fora e não receberam
cartas, eles viveram muito bem durante 23 anos. Então, a família Broaddus acabou perdendo esse processo também. Então, eles tentaram ali remediar a situação com os antigos donos. Quem acredita nessa teoria também levanta a possibilidade de uma fraude de seguro, que é uma coisa que acontece bastante, né? Que a gente vê bastante em casos criminais lá dos Estados Unidos. Os conspiradores da internet começaram a comparar ali os valores das casas que os Broaddus já tinham morado antes da Mesquite Boulevard. Eles moraram primeiro numa casa de $300 mil, depois, isso em média, né, foi $315 mil, depois eles se mudaram para uma de $770 mil, e agora eles tinham pulado para uma casa de mais de $1 milhão, $1.300.000. Então, assim, era um salto muito grande. Isso poderia mostrar ali um descontrole financeiro, uma questão assim, de dar um golpe, de dar uma coisinha. De qualquer forma, o DNA da Maria foi testado, comparado ali com o DNA que foi encontrado na carta, e ela não era o The Watcher. Pelo menos ela não poderia ser o Derek, porque o DNA não era masculino. Então, eles saíram como inocentes também. Mais uma coisa aqui que eu tenho que mencionar, que não é uma coisa que ajuda muito a família Broaddus, é que teve uma época que isso aqui tem muita cara de fofoca, gente. Vou falar então de fofoca mesmo, tá? Vou falar então de fofoca. O Derek, ele teve uma época que ele ficou muito revoltado. Por quê? Aquele bairro, aquela vizinhança, era aquela coisa que eu falei pra vocês desde o início do vídeo. Pessoas finas, ricas. Eu sou muito rica, eu vivo num comercial de margarina. Então, com a chegada da família Broaddus, todo mundo ficou assim, gente, esse bairro aqui era uma paz. Aí chegou essa família fazendo esse fuzuê, pelo amor de Deus, né, gente? Aqui a gente tem classe. O Derek começou a ficar revoltado com os vizinhos, excluindo eles das coisas, porque eles estavam sendo excluídos, o pessoal tava olhando torto, porque realmente eles fizeram um alvoroço, mesmo não sendo culpa deles. Estava acontecendo todas essas coisas, os vizinhos que antigamente andavam super tranquilos nas ruas, agora eles tinham medo de um observador começar a mandar cartas pra eles. Então, o Derek ficou com raiva, e o que o Derek fez? Ele escreveu cartas e mandou para os vizinhos. Cartas anônimas, como se ele fosse o The Watcher. Aí eu falo, te ajuda, Derek? Não te ajuda, Derek. Fica complicado pro seu lado, amigo. Até porque, depois de um tempo, ele admitiu que ele fez isso mesmo. E ele falou que foi porque ele ficou revolts. Ele ficou puto porque ele tava sendo excluído. E ele disse que fez isso sozinho. Que a Maria não teve nada a ver com isso. Foi só ele que fez. Assim, isso não prova que foi ele que escreveu as outras cartas. Até porque ele fala que não foi ele que escreveu as primeiras cartas. Ele só escreveu essas pros vizinhos. Mas também não ajuda, né? Fica ali uma questão de complicado. Em 2016, os Broaddus tentaram de novo perseverantes vender a casa. E aí era aquela mesma ladainha. Já tinha passado um tempo, então às vezes as pessoas não sabiam da história, se interessavam e tal, mas eles sempre disponibilizavam as cartas ali para as pessoas que se interessavam na casa, para ver se elas ficavam de boas com a possibilidade de receberem cartas anônimas depois que se mudassem. E aí, geralmente as pessoas quando viam as cartas falavam assim: obrigada, viu? Vou tá querendo não, tá? Voltou pra minha casinha mesmo, tá bom? E aí, gente, alguns meses depois, finalmente, depois de muita luta, depois de muito perrengue, eles conseguiram uma família jovem também, que estava disposto a não comprar a casa. Eles estavam dispostos a alugar a casa. Também não foi tão fácil assim, não. Tinha um contrato de locação e a família aceitou ir morar nessa casa se tivesse ali no contrato. Se recebesse qualquer carta anônima, eles poderiam quebrar o contrato e sair daquela casa. E assim foi feito. A família foi morar, felizes da vida, coisa e tal. A família tava morando lá, nova família. Até que certo dia, o Derek foi lá pra resolver alguma situação. E quando ele chegou na casa, a família entregou pra ele, o pai da família entregou pro Derek uma cartinha de quem? Do senhor The Watcher. E a carta estava endereçada, né? Tava endereçada Mesquite Boulevard mesmo. Mas lá na frente o nomezinho tava para Derek e Maria Broaddus. E aí estarei lendo um trechinho aqui, porque essa carta, se as outras eram ameaçadoras, essa é mais ainda. Talvez um acidente de carro, talvez um incêndio, talvez algo tão simples como uma doença leve que pareça nunca ir embora, mas faz você adoecer dia após dia. Talvez a morte misteriosa de um animal de estimação. Os entes queridos morrem de repente, aviões caem, carros e bicicletas caem, ossos
quebram. Essa ameaça foi feita ali porque eles tinham alugado a casa, eles não... Sabe, o The Watcher, ele se achava ali como se fosse um dono da casa mesmo. Ele queria contratar e aí ele tava meio revoltado porque os Brothers tinham alugado a casa. Mas o inquilino lá, a pessoa que tava morando na casa, concordou em continuar morando lá se eles colocassem câmeras de segurança. E assim foi feito, ele continuou morando lá. Finalmente, em 2019, a família Brothers conseguiu vender a casa. 2019, depois de muito tempo, caramba! Mas eles não tiveram lucro, tá? Na verdade, eles tiveram prejuízo de mais de $400 mil. Coisa boa ter prejuízo numa casa, hein? Você comprou uma casa bonitona de você morar, teve prejuízo ainda de quase $500 mil. Coisa boa. E também, em 2019, a Netflix comprou os direitos da história, né? Para fazer a série Bem-vindos à Vizinhança. Essa história é muito aterrorizante, assim, porque a família só tava querendo ali viver o seu sonho americano, de se mudar para uma casa bonita e tal. E teve toda essa ameaça que mudou a família, tanto na questão dos sonhos de, quero me mudar para essa casa, quero morar nessa casa, e eles não conseguiram, tanto quanto a questão do Derek. Porque durante a pesquisa, eu fui percebendo em todas as fontes que eu ia procurando, eu percebia que o Derek, ele ficou muito fissurado com isso, sabe? Ele não tinha paz depois de tudo que aconteceu. Claro, a Maria tava preocupada com os filhos. Ela tava preocupada com a segurança. O Derek, ele tava preocupado em saber quem era o The Watcher. Ele tava pesquisando, ele tava ficando noites em claro ali no escurinho, vendo se tinha alguém observando a casa. Então, assim, foi uma coisa que afetou muito essa família, sabe? Afetou muito ali, inclusive tem uma situação do Derek que ele compara toda essa situação com câncer, que é como uma doença que chegou na família e simplesmente não tinha como ignorar, um negócio que mudou completamente. Inclusive na série, eles trazem essa coisa da doença, do câncer e tal, que foi uma fala marcante do Derek. Tem um artigo muito bom, todos os lugares que falam sobre esse caso citam esse artigo, um artigo do The Cut, que grande parte, 90% desse roteiro foi tirado desse artigo, que é muito bom. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Eu prometo que eu vou deixar, gente. Eu prometo. Dessa vez eu prometo. Vitor, me lembra? Não, vai deixar. Vou deixar, gente. Vou deixar o artigo do The Cut, que chama The Haunting of the Dreaming House. É, tipo, a assombração da casa dos sonhos. Um negócio desse. Qualquer coisa você joga no Google também, que vocês acham. Vai achar fácil. The Cut, The Haunting of the Dreaming House. Um negócio desse. Eu aconselho vocês a olharem esse site, esse artigo, se vocês gostaram desse caso, porque o roteiro já ficou muito grande, eu queria ainda colocar mais coisa, porque tem muita coisa, muito detalhe nesse caso, então se você se interessou, eu aconselho você a ir nesse artigo, e aconselho você, se você puder, se você quiser apoiar a Terra do Medo, pra você assistir o vídeo que eu vou falar mais sobre a série, que tem bastante coisa interessante também. Aproveita que você tá aqui na Terra do Medo e continue na Terra do Medo. Eu vou deixar 2 vídeos pra vocês maratonarem esse canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Dá tchau, Vitor, de Pático. Tchau, gente. E até a próxima. Até a próxima.